Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje iniciar a nova revista da Escola Bíblica Dominical, um assunto muito importante em defesa da fé cristã. Essa revista vai ser um verdadeiro seminário teológico em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. No vídeo que nós apresentamos, esta revista, nós consideramos a profundidade dos assuntos que nós vamos abordar aqui nesse trimestre. E estamos iniciando hoje, amém? A lição 1 será ministrada no dia 5 de janeiro de 2025. Agora é 2025. O título é Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Conforme os irmãos veem, tem muitas considerações anotadas aqui no decorrer da revista, e essas considerações podem contribuir para que o vídeo fique longo, mas ele vai ficar longo e profundo, porque o conteúdo é muito importante. Então, seria interessante a gente valorizar esse momento de aprendizagem, amém? E o assunto fala exatamente sobre isso, em defesa da fé cristã. Estamos abordando nessa revista sobre as heresias. O cristão precisa estar bem fundamentado na sã doutrina da palavra de Deus. Precisa estar muito bem fundamentado na doutrina dos apóstolos. Precisamos conscientizar de que precisamos aprofundar as nossas raízes, fundamentar a nossa fé na palavra de Deus. Amém? Então, lição 1, 5 de janeiro de 2025, no próximo domingo ela será ministrada. O título é Quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. O texto áureo diz: Amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Epístola de Judas, versículo 3. A gente já fala diretamente o versículo 3, porque a Epístola de Judas tem apenas um capítulo. Então aqui diz assim, logo nesse texto áureo eu já busquei um assunto interessante. Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação. O que é essa comum salvação entre os cristãos? É a salvação que nós temos mediante a morte vicária e expiatória de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Essa morte vicária e expiatória, já considerei com os irmãos, vicária, porque foi substitutiva. Jesus morreu em nosso lugar. A palavra vicário vem de vicarius, do latim, significa substituto. E a morte foi expiatória, porque Jesus pagou a culpa do nosso pecado. Isaías diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, a morte vicária, porque Jesus morreu em nosso lugar, e a morte expiatória, porque ele pagou o castigo. Expiação é pagar o castigo, pagar a culpa. Jesus pagou a nossa culpa morrendo em nosso lugar.
Então, essa morte vicária e expiatória de Jesus na cruz do Calvário nos dá a salvação, nos dá essa comum salvação. Em qualquer lugar que nós estivermos, uma igreja autêntica, uma igreja cristã autêntica, que prega que Jesus salva, cura, liberta e voltará, está voltando, voltará. Essa igreja, essa mensagem é pregada em qualquer igreja que nós comungamos essa comum salvação. Aqui eu interpretei muito, hoje, a aplicação para nós hoje é essa diversidade de denominações. Não importa a denominação que você é. Tem aquela música, não importa a igreja que tu és, se atrás do Calvário tu estás. Porque o que importa não é a denominação. O que importa é você estar em Jesus Cristo. Se é uma igreja que prega a doutrina dos apóstolos, essa igreja é cristã autêntica. Então, é acerca da comum salvação que nós ouvimos essa mensagem em qualquer denominação que seja uma denominação autêntica, que seja uma denominação verdadeiramente cristã, baseada na doutrina dos apóstolos. O que não acontece com a heresia, eu até anotei aqui. A heresia, ela é exclusivista. A heresia, ela é exclusiva, ela é exclusivista. A heresia, só eles é que estão certo, somente eles é que trazem uma mensagem, uma nova revelação, uma nova mensagem. Não existe nova revelação. Eu já preguei isso aqui. Não existe nova revelação, não existe nova mensagem, não existe uma outra boa nova. A última boa nova, a última nova mensagem, a última nova revelação veio há 2000 anos atrás. Aproximadamente 2020 anos atrás, 2021 anos atrás, quando lá em Lucas, no capítulo 2, versículos 10 e 11, os anjos disseram assim, o anjo, porém, lhes disse aos pastores, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a boa nova, essa é a nova mensagem, essa é a nova revelação. E aí nós vemos as heresias que surgiram muitas vezes aí no século XVIII, no século XIX, heresias que não tem nem 200 anos, dizendo que tiveram uma nova mensagem, um novo evangelho, uma nova revelação. O apóstolo Paulo disse em Gálatas capítulo 1, versículo 8, aquele que trouxer outro evangelho, além do qual nós estamos anunciando, que ele seja anátema, que ele seja amaldiçoado, porque somente um evangelho é a boa nova da salvação, é que hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Essa é a doutrina dos apóstolos, essa é a doutrina dos evangelhos, a mensagem da salvação em Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Em Cristo Jesus nós temos a salvação. Qualquer que seja a igreja, a denominação que você estiver, que estiver pregando a doutrina dos apóstolos, é válido que ali você sirva a Deus, mas as heresias vêm com exclusivismo, só elas é que estão certas. Então, isso é importante a gente entender. E estamos só no texto áureo, hein, irmãos? Glória a Deus por isso. Verdade prática. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico que distorcem os pontos principais da doutrina bíblica. Quais são os pontos
principais da doutrina bíblica. O melhor caminho para a gente responder essa pergunta é a gente ir lá para a teologia sistemática. Nós temos teologia histórica, temos a teologia bíblica, a teologia... São várias teologias, e tem a teologia sistemática também. A teologia histórica, teologia bíblica, a teologia sistemática. E tem mais uma ou duas que eu não estou me lembrando agora. Mas nós temos, porque são focos diferentes, né, irmãos? A teologia bíblica, por exemplo, aquela teologia que você vai... É importante a gente trazer uma explicação para os irmãos. Aquela teologia bíblica, aquela teologia que você se prende no texto bíblico, na época do personagem bíblico. Se você estiver falando de Jeremias, você vai estar falando de um período pré-cativeiro da Babilônia. Se você estiver falando sobre Daniel, Ezequiel, você estará falando de um período durante o cativeiro da Babilônia. Se você estiver falando sobre Esdras e Neemias, você estará falando do período pós-cativeiro da Babilônia. Então é importante a gente situar o momento histórico, o contexto histórico de cada profeta, de cada personagem bíblico. Se você está falando de Eliseu e de Elias, eles profetizaram no reino do norte. Isaías e Jeremias profetizaram no reino do sul. Se você está falando de Josué, você está falando ali depois da conquista, quando começou a conquista da terra prometida. Se você está falando de Êxodo, desculpa, irmãos, lá na época do Egito, então ali você está falando antes do povo ter sido liberto, depois que abriu o Mar Vermelho, a peregrinação no deserto. Se você estiver falando de Ana, se você estiver falando de Gideão, de Sansão, você está falando do período dos juízes. Então isso é teologia bíblica, que você estuda esse contexto histórico, cultural, aquele momento que aquele personagem bíblico está vivendo. E a teologia sistemática, ela trabalha a teologia em sistemas. Por exemplo, ela pega o Espírito Santo, por exemplo. Ela estuda o Espírito Santo desde aqui, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, que diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Então fala sobre o Espírito Santo no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento, a atuação do Espírito Santo no Novo Testamento, até quando chegar aqui em Apocalipse, quando diz assim, Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, aquele que ouve, diga, vem, aquele que tem sede, venha, e quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, desde lá em Gênesis até Apocalipse, discorre por toda a Escritura sobre o Espírito Santo. Então, aí depois você pega... eclesiologia, por exemplo, que pega desde Atos dos Apóstolos até ali também em Apocalipse, né, a igreja, né, o Espírito e a noiva dizem, ora vem Senhor Jesus. Quem que é a noiva? A noiva é a igreja, o noivo é Jesus. Conhece aquele hino, irmão? A noiva é a igreja, o noivo é Jesus. A noiva é a igreja, o noivo é Jesus. Então, e tem a escatologia. Então, a teologia sistemática, ela separa os assuntos por temas. Cristologia estuda Jesus Cristo, a divindade, a humanidade de Jesus. Paracletologia ou pneumatologia estuda o Espírito Santo. Tem um estudo sobre a doutrina da Trindade. Tem a soteriologia, que é o estudo da salvação. A martiologia, que é o estudo do pecado. Escatologia, que é o estudo de todas as coisas. A bibliologia, que nós estudamos sobre a Bíblia, a formação da Bíblia, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o suporte
suportes que a Bíblia foi escrita. Ela foi escrita no pergaminho, foi escrita no papiro e tantos outros assuntos, os livros poéticos, os livros históricos e tantas coisas mais. Eclesiologia, que nós estudamos sobre a igreja, antropologia bíblica, que nós estudamos sobre a formação do homem, a tricotomia, que o homem ele recebeu, né? Deus ele soprou para dentro do homem e o homem se tornou alma vivente. Nenhuma criação Deus soprou. Em nenhuma criação Deus soprou, somente no homem Deus soprou. E aí é que está o diferencial da formação do homem e da formação dos outros mamíferos, dos outros animais. Deus, ele soprou nas narinas do homem e o homem passou a ser alma vivente, ou seja, o homem recebeu a presença de Deus, o Espírito, a presença de Deus. O homem recebeu algo de Deus dentro dele que os outros animais não receberam. Antropologia bíblica, a tricotomia, que o homem é corpo, alma e espírito. Ontologia de Deus, que a gente estuda sobre o ser de Deus, que Deus é imanente, que Deus é transcendente, que Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ontologia de Deus ou ontoteologia. Angelologia ou angiologia, o estudo dos anjos. Aqui também a gente estuda sobre demoniologia, né, que é o estudo dos demônios, e satanologia, que é o estudo de Satanás. Aqui a gente pode encaixar, né, a trindade satânica que vai se manifestar na época da grande tribulação. É o Satanás querendo exercer o papel de Deus, o anticristo, né, querendo exercer o papel de Jesus, e o falso profeta querendo exercer o papel do Espírito Santo. Então, o diabo é tão invejoso que ele vai querer formar uma trindade para ele. Então, nós temos, irmãos, isso aqui é que são as doutrinas bíblicas, os pontos principais da doutrina bíblica, são esses. Cristologia, paracletologia, trindade, o estudo do pecado, o estudo do perdão. E aí o que acontece? Vêm as heresias e negam. Na cristologia a gente estuda que Deus é verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Vêm as heresias e negam que Jesus é Deus. Vêm as heresias e negam que o Espírito Santo é Deus. Que o Espírito Santo é uma pessoa. Se nega que o Espírito Santo é uma pessoa, por tabela já está negando a doutrina da Trindade. Nega que Jesus morreu para perdoar os pecados. Nega a condenação eterna, que eu não coloquei aqui, né, mas também faz parte da teologia sistemática. Negam a condenação eterna, mas Jesus mesmo disse que o inferno foi preparado para o diabo e os seus anjos. Jesus mesmo disse que o inferno é um local de choro, ranger de dentes, é um local de tormentos, onde o fogo não se apaga. Paulo disse que é um local de eterna destruição, lá em Tessalonicenses. Então, a condenação é uma doutrina bíblica fiel, que se Jesus veio para morrer para nos salvar, se ele morreu para a nossa salvação, salvação de quê, se não existe condenação? Mas lá em Hebreus capítulo 2, se não me engano, versículo 3 ou 4, mas lá em Hebreus diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Se existe tão grande salvação, é porque existe tão grande condenação. E heresias vêm e negam a condenação. Então Jesus morreu em vão. Se não existe condenação, para que Jesus veio morrer então? Para nos salvar, não é verdade? Mas aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado, disse Jesus. Pregador de rosas, né, irmãos?
pregador de rosas, pregue os espinhos também. Prega que Deus é bom, misericordioso, que Deus é amor, que Deus quer o nosso bem, mas prega também que aquele que rejeita o seu filho, a Bíblia diz, lá em João capítulo 3, versículo 36, que aquele que não recebe Jesus, sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus permanece sobre quem rejeita Jesus. E aqui também dando um foco sobre a reforma protestante, né? Os fundamentos, os pontos principais da doutrina bíblica. Olha, irmãos, estamos na verdade prática. E olha, já tem 20 minutos de vídeo. Aqui fala, né, que eles distorcem os pontos principais da doutrina bíblica que nós apresentamos aqui, a teologia sistemática, e a gente traz aqui os 5 fundamentos da reforma protestante. Você sabe os 5 fundamentos da reforma protestante? É importante decorar esses 5 fundamentos. Sola gratia, somente a graça. Sola scriptura, somente a escritura. Soli Deo glória, somente a Deus glória. Sole fide, somente a fé. Solus Christus, somente Cristo. Somente a graça, somente a escritura, somente a Deus glória, somente a fé e somente Cristo. Amém? Vamos continuar a leitura aqui. A leitura diária na segunda-feira aborda sobre o seguinte: o cuidado para não ser enganado pela aparência. Na terça, as heresias podem ser internas, causando divisão na igreja. As heresias podem ser internas e externas. Eu já comentei isso com os irmãos. Já vou até antecipar aqui para depois não voltar no assunto. Quando nós falamos aqui de Himeneu e Fileto, 2 Timóteo capítulo 2, versículos 17 a 19. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto, que estavam dentro da igreja. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, pervertendo a fé de alguns. O pior de tudo é que ainda tem alguns que dão crédito às falsas doutrinas. Uma doutrina louca que aparece na igreja e pessoas ainda aderem àquele ensino e não se preocupam em confrontar aquele ensino com as Escrituras. Precisamos trazer à luz da palavra de Deus todo o ensino. Fazer como os cristãos de Bereia, lá em Atos capítulo 17, irmãos, nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo estava pregando para eles. E os irmãos de Bereia, na cara dura ali, olhando para Paulo mesmo, falando: não, você está falando aí, vamos confrontar aqui nas Escrituras, vamos examinar as Escrituras para ver se as coisas são exatamente como você está dizendo. Os cristãos de Bereia conferiam nas Escrituras as coisas que Paulo dizia. É isso que nós temos que fazer. Seguir o exemplo dos bereanos. E tem as doutrinas externas, né? As heresias lançam ensinos falsos, externos, e aí a gente tem que fazer a defesa externa, que é a apologética externa e a apologética interna. A apologética é a defesa da fé. Essa lição vai falar sobre isso. Na quarta-feira, o apóstolo Paulo foi chamado para defender o evangelho. Na quinta, admoestando com a sã doutrina para convencer os contradizentes. Na sexta, não insistir com o herege contumaz. Ou seja, não debater, é um debate muitas vezes infrutífero e que às vezes traz até escândalo. Na hora o Espírito Santo dá um entendimento e evitar esse tipo de conversa, entendeu? E no sábado, nunca deixar de observar os fundamentos da fé cristã. Vamos aqui então para a leitura bíblica em classe, Atos capítulo 20, versículos 28 a 31, 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 a 16, 2 Pedro capítulo 2, versículos 1 a 3. O texto bíblico diz assim, em Atos: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre
que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Essa é uma heresia interna, não é, irmãos? 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 até o 16. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da vossa esperança, a razão da esperança que há em vós. Irmãos, esse versículo, 1 Pedro 3,15, esse versículo poderia dizer que ele é o texto áureo da apologética cristã, que é a defesa da fé cristã. Seria o texto áureo. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Interessante também gravar aqui esse versículo, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, que esse versículo é o texto áureo da apologética cristã. Continuando, tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Aqui eu vou antecipar aqui também. A explicação está lá na frente, mas eu vou antecipar. Olha só o que diz aqui. O que Pedro diz aqui nesse texto, versículo 16. Tendo uma boa consciência para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom procedimento em Cristo. Nós sabemos, irmãos, isso é a história da igreja. Nós sabemos que os cristãos, eles eram mal vistos em Roma. Em Roma, no Império Romano, não é? Por quê? Porque no Império Romano eles não adoravam César, né? Eles, a partir do momento que os cristãos se convertiam ao Senhor Jesus, eles deixavam de adorar César e eles passavam a adorar Jesus, e isso era uma afronta, era um crime contra o Estado. Então eles eram mal vistos, eles eram vistos como malfeitores, como o apóstolo Pedro diz aqui. Não é que eles eram malfeitores, que eles faziam coisas más, roubavam, agrediam, faziam coisas erradas, não. É porque eles não adoravam a César, né? O Kyrios é uma palavra que significa Senhor, mas Kyrios em grego, essa palavra Kyrios era um Senhor atribuído a uma divindade. Então esse Kyrios, ele era atribuído a César, ao Senhor César, como uma divindade. Só que até mesmo no grego neotestamentário, os falavam que Jesus era Kyrios também. Então agora eles tinham 2 Kyrios, era o Kyrios que era o imperador, ou era o Kyrios Jesus Cristo. Então eles deixavam de adorar o imperador para adorar Jesus. E atribuindo a Jesus uma divindade, né? Como ele é realmente Deus, mas eles estavam atribuindo a Jesus um título de uma divindade. Então aquilo era uma afronta contra o Império Romano. Então os cristãos, eles eram considerados malfeitores. Eu vou deixar na descrição do vídeo o módulo 1 do seminário que a gente está desenvolvendo aqui. Esse conteúdo que nós estamos estudando é exatamente o que está lá.
E eu trouxe aqui algumas características. Se os irmãos quiserem depois conhecer essa playlist e assistir o módulo 1 do nosso seminário, assiste, irmãos, pelo menos a primeira e a segunda aula. Pelo menos a primeira. Vai lá na descrição, tem muita matéria lá para você copiar. E eu tenho certeza que você vai ficar satisfeito com o conteúdo. Então eu fui lá buscar alguma coisa, só para você ver o que tem lá na descrição da aula 5. Olha só, uma das coisas, que os cristãos eram considerados malfeitores. Por quê? Porque eles não adoravam a César. Eles não serviam o exército romano. Só de não adorar a César já era problema para eles. Eles não serviam o exército romano. Eles também não podiam ser professores. Por que eles não podiam ser professores? Porque se eles fossem professores e se eles fossem dar aula, eles teriam que falar sobre as divindades, sobre a divindade dos deuses, entendeu? Outra coisa, eles não iam a jogos, peças teatrais, não assistiam aos duelos dos gladiadores, não liam literatura pagã, não eram pintores nem escultores, para não pintar divindades, para não fazer imagens de divindades. Então tudo isso estava envolvido nesse isolamento social dos cristãos. Estamos aqui só no versículo 16. Agora vamos 2 Pedro capítulo 2. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição, heresia interna. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição não dormita. Então aqui, porque olha só, o problema aqui, irmãos, é que sempre alguém dava ouvidos a esses homens. Homens que vinham com mentiras, com heresias, como lá no caso de Mineu e Fileto, que eles conseguiam perverter a fé de alguns por causa dos seus falsos ensinos. E as pessoas, às vezes, não tinham um embasamento na palavra, então elas eram facilmente enganadas. Agora vamos aqui ler uma parte da matéria dos professores, do conteúdo do professor, da revista. Nesse trimestre, estudaremos sobre as heresias e seitas que assolaram a igreja primitiva. Tais heresias assumiram uma nova roupagem no contexto da igreja na atualidade. Diante desse malefício, é papel da igreja rechaçar os falsos ensinamentos e combater qualquer tentativa de assolação à fé cristã. Então, é papel da igreja rechaçar os falsos ensinamentos e combater qualquer tentativa de assolação à fé cristã. Tudo à luz da palavra de Deus. É uma parte da apologética que nos ensina sobre a apologética bíblica. Porque nós temos várias apologéticas. Temos a apologética histórica, a gente pode usar argumentos históricos. Temos a apologética arqueológica, que a gente pode usar argumentos arqueológicos. E temos a apologética bíblica, por exemplo, que nós vamos usar a Bíblia. A melhor de todas é a apologética bíblica, mas a gente pode usar a história também. A gente pode usar as informações arqueológicas também para comprovar a Bíblia. Objetivos da lição. Número 1. Identificar as ameaças hereges que assolam a Igreja de Cristo nos últimos dias. 2. Apresentar o contexto de apologética cristã.
3. Definir o que são as heresias. São os 3 objetivos da lição. Não há dúvidas de que estamos vivendo dias trabalhosos que antecedem a volta de Jesus. Quanto mais se aproxima este momento, é natural que surjam falsos mestres, ensinando heresias que tentam distorcer a verdade bíblica e negar a fé verdadeira em Cristo. Pensando nisso, torna-se imperativo que a Igreja assuma um compromisso apologético com a fé cristã. É importante manter o nosso referencial doutrinário em alta. Então, é importante manter o nosso referencial doutrinário em alta. Qual é o nosso referencial doutrinário? É a Bíblia. Jesus disse: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna e são elas mesmas que testificam de mim. Jamais em outro tempo se viu tanta necessidade de combater as falsas doutrinas que desafiam a fé cristã como atualmente. De que maneira podemos confrontar os falsos ensinamentos com o verdadeiro ensinamento da palavra de Deus? Se quiser deixar essa resposta no comentário, como nós podemos confrontar os falsos ensinos? Eu entendo que é levando a verdade, anunciando a palavra da verdade, não é? E assim a gente vai deixando que a palavra de Deus ela é espírito e vida, ela vai agindo no coração da pessoa. A gente leva a verdade, a gente leva a palavra e o Espírito Santo vai trabalhando naquele coração. Agora vamos ler a revista dos alunos. O comentário, palavra-chave, heresia. Introdução. Heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, pois elas distorcem os pontos principais da doutrina cristã, confrontam o cristianismo histórico e criam um problema para as igrejas e as famílias. As heresias da atualidade são as mesmas da antiguidade, mas com uma roupagem nova, que foram rejeitadas pelos apóstolos e primeiros cristãos, pois não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes 1:9. O presente trimestre tem por objetivo mostrar o referencial doutrinário da fé cristã. É muito daquilo que nós já falamos aqui, da parte da teologia sistemática, levando a reconhecer de longe as heresias. É fácil reconhecer as heresias. Se está ensinando um ensino fora da Bíblia, é uma heresia. Esta primeira lição é um estudo sobre o problema das heresias nas igrejas e a nossa responsabilidade na defesa da fé. Então, aqui está falando da heresia que nasce dentro da igreja e ela exige uma apologética interna. É bom a gente saber argumentar sobre o assunto, né? Uma heresia interna, então uma apologética interna, heresia externa, apologética externa, né? Você vai defender, ali você vai rebater com a doutrina bíblica, assim como na interna também. Mas há diferença, uma doutrina que nasce dentro de uma igreja, por exemplo, com uns ensinos ali meio tortuosos, que não tem nada a ver com a Bíblia, não é verdade? Isso é uma doutrina, uma apologética, exige uma apologética interna. Lá dentro da igreja mesmo precisa ter a defesa da fé cristã, a defesa da doutrina bíblica. Item 1. As ameaças dos lobos vorazes. 1.1. Os cuidados pastorais. Os anciãos mencionados no versículo 17 são chamados de bispos nessa passagem e, ao dizer que eles foram constituídos pelo Espírito Santo para apacentardes a igreja de Deus, mostra que eles são pastores. A função primordial do pastor é alimentar, guiar e proteger o rebanho. O Novo Testamento emprega essa metáfora ao tratar o relacionamento entre pastor e rebanho na igreja. A exortação apostólica dos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho.
esse cuidado aparece nos ensinos de Jesus, em Mateus capítulo 7, versículos 15 a 20. Então os apóstolos estavam exortando os líderes da igreja para proteger os irmãos e guiar na verdade do evangelho. É o que deve ser feito hoje. Por isso que todo culto de ensino da palavra de Deus e um momento como esse aqui, apesar do vídeo já estar ficando longo, isso é um momento de aprendizagem da palavra de Deus, um momento de uma doutrina bíblica fundamental para que a gente tenha raízes e que a gente tenha estrutura para aguentar os ventos de doutrina que vêm. Os ventos de doutrina vêm. Se a gente não tiver raízes, a gente vai ser abalado, pode ser derrubado. O espírito do engano está aí. Então, irmãos, vamos estudar, vamos nos dedicar ao estudo. Precisamos estudar, amém? E aquilo que eu falei, que eu já considerei para os irmãos. O irmão gosta de pregar, o irmão gosta de dar estudo bíblico. Irmãos, primeiro a gente tem que aprender para depois ensinar. Vamos continuar aqui. 1.2, depois da minha partida, versículo 29. Essa expressão é uma palavra profética, pois o apóstolo não está apenas se referindo à sua morte, mas também ao avanço dos hereges no seio da igreja depois do período apostólico, no futuro. Paulo usa uma linguagem metafórica para identificar os falsos doutrinadores, lobos cruéis ou lobos vorazes. Está escrito na versão Nova Almeida atualizada. O apóstolo Pedro, depois de ensinar que o Espírito Santo inspirou os profetas do Antigo Testamento, mostrou que a presença do verdadeiro ensino nem sempre é suficiente para impedir a manifestação do falso. Tanto que, ao falar a respeito dos profetas legítimos dos hebreus, ressaltou que também havia entre o povo falsos profetas, como haveriam de surgir com o tempo, no meio da igreja, falsos mestres. Na verdade, eles já estavam presentes no período apostólico. É interessante, né? Lá naquele período do Antigo Testamento eram os falsos profetas. Agora nós temos os falsos mestres, os falsos pastores. O diabo sempre usando algum recurso para deturpar a palavra de Deus. Por isso que nós devemos pedir a Deus, Senhor, nos dá o discernimento de espírito, para que Deus nos dê o discernimento daquilo que está sendo ensinado. 1.3, a origem dos falsos mestres. 2 pontos surpreendentes nessa parte do discurso nos chamam a atenção. Primeiro, os lobos vorazes surgem de dentro da própria igreja, dentre vós mesmos. E segundo, se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Os discípulos deles ainda estão por aí. Entre eles estão os que se posicionam acima das Escrituras, os quais, sem o menor pudor espiritual, usam as redes sociais para corrigir a Bíblia e discordar abertamente dos profetas e dos apóstolos bíblicos. Tais pessoas consideram seus discursos modernos e a mensagem da Bíblia desatualizada. Em razão disso, oferecem um novo evangelho, aquilo que eu falei, né? Está vendo um novo evangelho, uma nova mensagem. Em face disso, vemos a importância de estudar um campo da teologia denominado de apologética para orientar os crentes dos nossos dias. Sinopse 1, os lobos vorazes surgem de dentro do povo de Deus. Por isso, a apologética é tão necessária. Irmãos, um grande ensino que está acontecendo hoje é aquela questão de se falar que não precisa congregar, não é? Às vezes a pessoa tem um problema na igreja, se decepciona, aí ela para de congregar. E tem pessoas que falam, não precisa congregar não, porque a igreja é você. Irmãos, é mentira. Entre aspas, é mentira isso. Por quê? Porque o que é a igreja? Igreja é assembleia, é reunião. Existe assembleia de uma pessoa só?
Hebreus diz para a gente não deixar de congregar. E outra, Paulo diz que nós somos um corpo. Então, se você é um membro de um corpo, existem outros membros, que são as outras pessoas, para formar o corpo de Cristo. Então, essa questão de que você não precisa congregar, isso é muito perigoso. Caso você esteja vivendo essa situação, peça a Deus uma direção, ore ao Senhor com o coração sincero, peça a Ele para te mostrar então um ministério para você servir a Deus. Vai em busca a presença de Deus nesse sentido, mas não engula essa mentira. Eu posso ser crente dentro de casa mesmo. Não é assim. Aqui mesmo nós lemos, igual está aqui, para apacentardes a igreja de Deus. Há pastores, os pastores, os líderes estão ali para poder apacentar a igreja de Deus, que geralmente são pessoas mais experientes, que podem ser um suporte de apoio. Agora, nós estamos falando, irmãos, de pastores sinceros, né? Nós estamos falando de igrejas corretas, de pastores sinceros, de homens de Deus que fazem a obra de Deus com seriedade, né? Não é? Então, é nesse sentido que a gente está trazendo essa orientação aí para você. Caso você esteja desigrejado, busque a direção de Deus para ver como você corrige isso, amém? E tenha o seu culto na sua casa, tenha o seu devocional, leia a sua Bíblia, tenha a sua vida com Deus, o seu compromisso com Deus, e peça a Deus a direção a respeito disso, porque às vezes você também tem um ministério e você vai desenvolver esse ministério na igreja. Se você não tiver numa igreja, você não tem como desenvolver o seu ministério. Peça a direção de Deus caso você esteja nessa situação. Não deixa que um escândalo, alguma coisa assim, te tire da presença de Deus. Uma mágoa que você tem às vezes com um líder, com irmãos. Não deixe que isso te tire da presença de Deus. Tenha uma maturidade para entender que o irmão que fez isso, ele é falho, ele pode se consertar com Deus, se arrepender, se consertar com você, mas independente, se você deixa a igreja, se você deixa Jesus por causa do homem, você está penalizando Jesus, que não tem nada a ver com a história, não é? Se um homem de Deus, um servo de Deus, um crente falhou com você, Jesus não tem culpa disso. Eu vou sair da igreja, não quero mais saber de ministério, não quero mais saber de nada. Por causa do homem, você está penalizando a Deus. Você está entendendo? Então, reflete sobre isso. Amém? Oração e pede uma direção de Deus sobre isso. Sinopse 1, os lobos voradores surgem de dentro do povo de Deus, por isso a apologética é tão necessária. Auxílio teológico, um testemunho coerente. O segredo da coragem e sucesso em enfrentar oposição é santificar a Cristo como Senhor no coração. 1 Pedro capítulo 3, 15. Isso significa entronizar Cristo no coração como Senhor Supremo, que apesar de inocente, sofreu pelos culpados e tem a preeminência em todas as coisas. Colossenses 1,18. Reconhecê-lo como santo, confiar plenamente nas suas sábias providências, com toda sinceridade, e amá-lo com amor inspirado por uma teologia correta, que cobre a sua morte com um significado expiatório, que nós falamos, né? A morte de Jesus foi a morte vicária e expiatória. Esse significado expiatório que ele pagou a culpa, a nossa culpa. Tá vendo, irmãos, por que não podemos penalizar Jesus pela falha do homem? Sempre devemos estar preparados para enfrentar a zombaria dos críticos e a investigação honesta daqueles que buscam a verdade. Pedro pode ter se lembrado daquela noite amarga em que negou a Cristo. A resposta a qualquer que pedir a razão da esperança envolve um relato racional das verdades básicas do cristianismo. Ou seja, um relato racional das verdades básicas do cristianismo. Você tem que ter conhecimento. Para isso tem que estudar, tem que aprender, tem que ler a Bíblia. E uma refutação convincente das acusações falsas, baseado na apologética bíblica, e também pode ser histórica, pode ser a
arqueológica, né? Esse tipo de resposta requer mansidão e temor e uma boa consciência. Para ser eficiente, o testemunho deve estar baseado numa vida piedosa. Deve ser apresentado com firmeza, livre de qualquer traço de rebeldia ou desrespeito para com os inquiridores, e deve vir de um coração que está consciente da presença divina. Nos dias de Pedro, quando os cristãos eram vistos como malfeitores e acusados de posições religiosas heréticas, não estavam adorando, né, o imperador, e maus costumes. Eles eram acusados, sabe de quê, irmãos? De, de canibalismo. Sabe por quê? Porque na hora da ceia eles comiam a carne e bebiam o sangue de Jesus. Então aí eles eram acusados de canibalismo, os cristãos, né? Mas nós entendemos que isso é um sentido espiritual, né? Que aquele pão representa, é um símbolo, uma simbologia, representa, nos faz lembrar o corpo de Cristo, e o suco de uva nos faz lembrar do sangue de Cristo. Mas eles eram acusados, os cristãos eram acusados de canibalismo, também eram perseguidos por causa disso também. A sua melhor defesa não era uma argumentação veemente, mas um bom procedimento, conduta em Cristo, o testemunho silencioso de uma vida santa centrada no Senhor Jesus. Né? Paulo diz que a nossa vida é uma carta lida pelas pessoas, e isso é uma responsabilidade muito séria, irmãos. A gente saber que nós estamos sendo observados o tempo todo. Por isso que a gente precisa ser vigilante, né? Naquilo que a gente faz, naquilo que a gente fala, né? Então só fechando aqui esse destaque, que eu até destaquei aqui, que os cristãos eram acusados de malfeitores, né? E acusados de posições religiosas heréticas e maus costumes. Olha só, malfeitores acusados de posições religiosas heréticas e maus costumes, né? Era o canibalismo na ceia, né? Porque comia a carne e o sangue de Cristo, não adorava o imperador, e aquilo que eu falei para você, não adorava César, não servia o exército, né? Porque se servisse o exército, estaria cometendo erros, algo que o cristão não aprovaria, né? Que é sair matando as pessoas em nome de um império, em nome de um imperador, né? Não podiam ser professores, porque eles teriam que fazer referência aos deuses de Roma, né? Júpiter. Então, Marte, que é o deus da guerra, por isso que fala arte marcial, né? Esse marcial aí vem de Marte, luta, né? Guerra. Então, o cristão não era professor. Não ia a jogos, a peças teatrais, que geralmente devia ser peças que traziam alguma alusão aos deuses, exaltando os deuses, né? Não assistiam aos duelos dos gladiadores, não liam literatura pagã, que também vinha carregada de informações que não edificavam, né? Não eram pintores nem escultores, porque podia, não, faz uma pintura aqui ou uma imagem aqui do nosso Deus Netuno, do nosso Deus Júpiter, do nosso Deus Marte. Então, quer dizer, eles não fariam isso, poderia ser punido, então eles não mexiam com isso, para não ter que pintar divindades. Então, ser cristão na época do Império Romano não era fácil. Não era fácil, irmãos. Era muita repressão, amém? Número 2, o que é apologética? A palavra apologética significa defesa, é apologia. Você pode fazer apologia a diversas coisas. Nós já consideramos isso aqui em vídeos anteriores. Você pode fazer apologia a uma linha econômica, a um neoliberalismo, o Estado mínimo, o Estado máximo, que é o Estado presente na vida do cidadão.
Então, quer dizer, você pode fazer apologia a essas linhas econômicas. Você pode fazer apologia a uma linha religiosa, né? Apologética cristã. Tem outros que fazem apologética de outras religiões. Tem apologética política, né? Tem a esquerda, tem a direita, tem o centro, tem a extrema esquerda, tem a extrema direita. Todo mundo tem a sua apologética. Todo mundo tem a sua linha de defesa. Tem os seus pensamentos para defender. Então, você tem apologética de diversas circunstâncias. E tem a apologética cristã, que é que você vai fazer a defesa da fé cristã. Como eu considerei, você pode fazer a apologética cristã baseada na Bíblia, pode ser apologética cristã baseada na história, porque muitos fatos históricos confirmam o que está escrito na Bíblia, e você pode fazer uma apologética arqueológica. Muitas descobertas arqueológicas também confirmam a Bíblia. Talvez você pode usar até geografia, fazer uma apologética baseada na geografia também, dependendo do contexto, você pode usar geografia. Então, quer dizer, é muito amplo, né, o negócio, né? O que é apologética? Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã, irmãos. Defesa lógica e racional é uma coisa coerente, é uma coisa que você faz fundamentado na Bíblia, com explicações. Aquilo que eu falei, se tiver que buscar alguma informação da ciência, da história, da geografia, da arqueologia, pode buscar também, mas tudo baseado na Bíblia. E a apologética bíblica, que eu creio que é a mais eficiente de todas, porque a palavra diz por si só, não é? Então, a apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. O termo vem do substantivo grego apologia, que literalmente significa defesa, resposta. O termo grego traduzido por responder, então, em 1 Pedro 3,15, o termo apologia, né, ele foi traduzido como responder. O termo grego traduzido por responder em preparados para responder com mansidão em 1 Pedro 3,15 é apologia, numa tradução literal, e sempre preparados para uma defesa. A versão bíblica chamada de Nova Versão Transformadora, NVT, emprega o verbo explicar, assim, sempre preparados para explicá-la, explicar a razão da sua fé. A apologética mostra que o cristianismo é racional. Os dados da revelação podem ser explicados de maneira metódica e sistemática, portanto, aceitável. Jesus disse que devemos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento. Isso ensina que devemos amar a Deus por completo, com o corpo, com as emoções e o intelecto. 2.2. A que defesa Pedro se refere no versículo 16? Há quem argumente que essa defesa seja uma resposta a uma acusação, visto que essa mesma palavra apologia aparece nesse sentido no Novo Testamento, como defesa de uma acusação, tanto formal como informal. O versículo 16 fala do bom testemunho cristão, que serve para provar a inconsistência das acusações contra os crentes. O bom testemunho. Mas não parece ser esse o caso, porque a defesa, resposta ou explicação nessa passagem é sobre a razão da fé dos cristãos, e isso diz respeito à doutrina cristã. Ainda que Pedro esteja se referindo à resposta a uma acusação formal num ambiente hostil, não deixa de ser uma oportunidade para a defesa da fé cristã, como aconteceu com o apóstolo Paulo diante de Festo, em Atos 26, e de Agripa, na mesma audiência. Então, Paulo defendeu a fé cristã diante de Festo e diante de Agripa, em Atos 26. Não vamos tecer comentários aqui para não prolongar mais a aula, que já está com 1 hora, amém, irmãos?
Se você chegou até aqui, deixa um comentário aí se você está gostando do conteúdo. Por que devemos combater as heresias? Interessante, para defesa própria, quer dizer, você vai defender para você não ser enganado. Os cristãos devem estar informados que os vários grupos ensinam o que os vários grupos ensinam, para saber a forma de refutá-los biblicamente. Por exemplo, Jesus Cristo não é Deus. Como que biblicamente eu vou refutar isso? Há passagens bíblicas que mostram a divindade de Jesus. Então a gente precisa saber sobre como levar essa verdade para a pessoa. O Espírito Santo não é Deus. Como é que eu levo? Como é que eu vou rebater isso? Né? Não existe condenação eterna. Como é que eu vou rebater isso? Eu tenho que ter um conhecimento para poder mostrar dentro da Bíblia e rebater essa afirmação mentirosa, né? Porque Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e nós cremos na Trindade Divina e há condenação eterna. Se Jesus morreu para nos salvar é porque existe uma condenação. Se ele morreu para a nossa salvação, é porque existe uma condenação. Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, para você poder auxiliar os irmãos em Cristo, igual nós estamos fazendo aqui, a aprofundar no conhecimento da própria fé. Principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã. E aí tem pessoas que rejeitam a fé cristã. E muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Tito capítulo 1, versículo 9. Aí é claro, né, a pessoa estando na igreja, participando, ela precisa participar de um discipulado. O discipulado está aí para isso, para poder levar esses ensinamentos para as pessoas. Esse debate sobre as crenças deve ocorrer de maneira respeitosa e com argumentos de fundamentação bíblica, respondendo às objeções contra a fé cristã. O êxito dessa luta é garantido quando se está nos domínios do Espírito Santo. E o número 3, né, aqui eu incluí um tópicozinho aqui falando sobre esclarecer os envolvidos na heresia, né? Ele já está falando aqui com respeito, mostrando o caminho da salvação. Então a gente tem que ensinar as pessoas que estão na presença de Deus para ficarem firmes. A gente tem que estudar para nós, né? Para a gente não ser enganado, para ajudar as pessoas a permanecerem na verdade e aqueles que estão no engano a gente tentar trazer para a verdade. Sinopse 2, o cristão é chamado a responder de maneira respeitosa às objeções contra a fé cristã. Eu escrevi aqui, não confundir autoridade com gritaria. Né? A pessoa às vezes quer demonstrar autoridade, mas ela vai gritando, vai impondo, e não é assim. Seitas e heresias. Eu vou fazer a leitura, discorrer a leitura rapidamente, mas antes eu quero trazer algumas coisas que eu pesquisei aqui. No Novo Testamento, a palavra seita não tinha esse sentido pejorativo. A seita era um grupo organizado que defende as mesmas ideias. Então tinha a seita dos saduceus, a seita dos fariseus. Até foi aqui, a gente vai ler aqui que eles se referiram aos cristãos como uma seita. Era um grupo que defendia as suas ideias. Heresia do grego é airesis. Airesis do grego é escolha, é tomar partido. É uma escola, né? É um pensamento que você tem, uma escolha que você tem. Airesis foi traduzido para o latim como secta, de onde vem a palavra seita, né? que é o partido, que é a separação. Então é isso. E não tinha esse sentido pejorativo como tem hoje. Então aqui, seita foi considerada no sentido pejorativo
considerando a distorção religiosa de determinado grupo. Então, quando um grupo ele distorce o seu entendimento religioso, ele é considerado seita. Então é importante que seitas e heresias a gente entende como divisão, partido e facção. Agora vamos para a leitura que vai ser bem esclarecedor. Item 3. O que são heresias? 3.1. Seitas e heresias. A palavra hereses no Novo Testamento grego é traduzido como seita e heresias, os dois. É verdade que o cristianismo foi também chamado de seita, mas por não cristãos, pessoas que não conheciam as verdades do Evangelho e que se opunham a ele, lá em Atos capítulo 24, versículos 5 e 14, depois em Atos 28, versículo 22. A palavra seita é usada para designar as religiões heterodoxas. Diferentes, né? Então tem aquela doxologia diferente, tem aquele ensino diferente. É um termo já desgastado, trazendo em si, muitas vezes, um tom pejorativo. Por isso devemos saber quando aplicá-lo. 3.2. A hereses no Novo Testamento. Esse vocábulo aparece com o sentido de partido, espírito sectário, e nem sempre representa uma ruptura com o sistema convencional de determinada comunidade. Os saduceus e os fariseus eram seitas que formavam facções dentro do próprio judaísmo. E a versão bíblica, a Almeida atualizada, a Nova Almeida atualizada, traduz por partido. Paulo adverte para que não haja no seio da igreja essas divisões, a hereses, e condena as inovações doutrinárias que causam divisão ou dissensão. 3.3. Heresias de perdição. 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário, como a heresia propriamente dita, no campo teológico que nós conhecemos hoje. As heresias distorcem os pontos principais da doutrina cristã, no que diz respeito a Deus, a Trindade, como nós falamos, o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo. São as três doutrinas mais atacadas pelas heresias: a doutrina da Trindade, a divindade e a humanidade de Jesus Cristo, o Espírito Santo como Deus e pessoa. Condenação eterna também é muito atacada. Ao ser humano, né? Aí com relação à doutrina relacionada ao ser humano. A natureza, o pecado, a salvação, a origem e o destino, aos anjos, a igreja e as escrituras sagradas. São doutrinas que são atacadas. Não creem na Bíblia como a palavra de Deus, né? Questionam a inerrância bíblica. O mais grave erro é quando diz respeito à divindade e interfere na salvação, pois não existe salvação sem Jesus. Sinopse 3. O apóstolo Paulo adverte acerca das divisões no seio da igreja e condena as inovações doutrinárias que causam dissensões. São essas novidades, né, irmãos, que aparecem na igreja e muitas vezes com o objetivo de atrair, e Jesus acaba sendo diminuído na hora do culto, né? Nós consideramos isso com os irmãos há um tempo atrás no estudo sobre o cristianismo. Auxílio bibliológico. Seita. A palavra grega aireses, traduzida como seita em algumas versões, significa literalmente divisão ou partido, sem uma conotação depreciativa, pejorativa, né? Ela era usada para falar das várias escolas filosóficas de pensamento. É usada nesse sentido neutro a respeito dos fariseus e saduceus em Atos 5,17. Quando fala lá em Atos 5,17, a seita dos fariseus e a seita dos saduceus, não está falando mal deles não, tá, irmãos? Ali é seita no sentido de grupo, de partido, no sentido neutro.
Nos últimos capítulos do livro de Atos, onde ela é usada em relação aos cristãos, começa a aparecer com um tom mais crítico. Quando falou a seita dos cristãos, ali já deu um arzinho de desprezo, de apejorativo. Em 1 Coríntios 11:19, Gálatas 5:20 e 2 Pedro 2:1, algumas versões a traduzem como heresias. Embora não se possa ter a certeza de que esta palavra passou a ser sinônimo de falsas doutrinas, assim tão cedo, lá no tempo bíblico mesmo, ela é usada aqui no sentido de dissensão ou opinião destrutiva, opiniões destrutivas, ou seja, hoje a seita tem esse tom pejorativo. A seita é, conforme eu li aqui, considerado no sentido pejorativo, considerando a distorção religiosa de determinado grupo, traz uma distorção. E para nós, todo e qualquer ensino de qualquer grupo religioso que confronta, que vai de encontro à doutrina bíblica, a gente considera seita. Ir ao encontro é uma coisa, não é, irmãos? A criança corre ao encontro da mãe. Agora o carro bate, o carro vai de encontro ao muro, quer dizer, ele bate, ele confronta o muro, né? Então, uma doutrina que vai de encontro à doutrina bíblica, ela é considerada heresia. Conclusão. Os apóstolos responderam, por quê, irmãos? Porque não existem duas verdades. Uma diz assim, não existe condenação eterna. A outra diz, existe condenação eterna. Não existe perdão de pecados. A outra diz, existe perdão de pecados. Uma seita diz, para nós a seita diz, Jesus não é Deus. Nós, como cristãos, afirmamos que Jesus é Deus. Não existem duas verdades. Um está errado, né? E como nós cremos na Bíblia, como a palavra de Deus, o que está na referência, nosso referencial bíblico é o que nós cremos como verdade. Conclusão. Os apóstolos responderam aos opositores da fé cristã e lançaram a base da nossa teologia. Todos os escritos do Novo Testamento mostram essa luta acirrada contra as falsas doutrinas. É, pois, tarefa da igreja atual batalhar pela fé, que uma vez foi dada aos santos. Está em Judas, versículo 3. Finalizamos com a seguinte pergunta para reflexão. Estamos a fazer pela verdade? Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Isso é uma pergunta retórica, não é? Pergunta retórica é aquela que a gente não precisa responder. Nós vamos refletir sobre ela e vamos responder por nós mesmos. E eu entendo aqui que estamos a fazer pela verdade, eu acredito também, aqui é uma colocação particular, cada um produzindo fruto de acordo com o seu chamado. Amém, irmãos? É nesse sentido também. Mas o maior chamado de todo mundo é pregar o evangelho e falar de Jesus, não é? Então aqui, irmãos, é o seguinte. Ainda bem que eu lembrei que eu queria falar. A Bíblia diz o seguinte, que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. A Bíblia foi escrita, um Novo Testamento, que é a base da nossa fé, a nova aliança, né? Cremos em toda a Bíblia, mas estamos na nova aliança que tem em Jesus Cristo. Esses homens que escreveram a Bíblia, essa história da igreja, tá, irmãos? No final, lá pro segundo século, né? Até 90, 95 ali, João foi o último a morrer, né? O último apóstolo. Aí vem aquela igreja apostólica ali, né? Aí, onde os apóstolos estavam fundando a igreja de Atos ali. Depois, no século II, quando eles estavam fazendo o cânon bíblico, que era definindo
quais seriam os livros da Bíblia, do Novo Testamento, eles tinham, dentre alguns critérios, eles tinham o critério de que o livro teria que ser escrito por um apóstolo ou por alguém próximo de um apóstolo. No caso, nós temos o caso de Lucas, né? Que andou muito com Paulo, né? Paulo chamava ele de médico amado. E também nós temos o Marcos, João Marcos, que também andou com Paulo, com Barnabé. Então, esses homens, eles estavam próximos dos apóstolos. Lucas presenciou vários milagres ali em Atos, né? Ele estava com Paulo em algumas viagens, em alguma viagem. Então, a gente vê que eles eram testemunhas oculares. E os apóstolos também. Então, não foi qualquer um que escreveu esses livros, irmãos. Foram pessoas que deixaram registros coerentes a respeito do Evangelho, a respeito da vida de Jesus e da missão dele para nos salvar. Então, não é um livro que apareceu assim, boom, apareceu o livro. Não, foi algo construído, foi algo registrado, foi algo analisado com critério, para que hoje nós tivéssemos o Novo Testamento. Amém? E nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Revisando o conteúdo, 5 perguntas e respostas. Nessa lição, qual é a exortação apostólica aos líderes da igreja? A exortação apostólica aos líderes da igreja visa proteger os irmãos e as irmãs das heresias e guiar todos na verdade do Evangelho. 2. Qual a definição de apologética cristã? Apologética cristã é a defesa lógica e racional da fé cristã e de suas práticas doutrinárias. 3. Por que devemos combater as heresias? Para a nossa própria defesa, os cristãos devem estar informados daquilo que os vários grupos ensinam e saber a forma de refutá-los biblicamente. B. Para ajudar os outros na compreensão da própria fé, tanto aqueles novos convertidos, as pessoas que estão na presença de Deus, e também tentar resgatar aqueles que estão enganados nessas heresias. Principalmente os que rejeitam pontos fundamentais da fé cristã, e muitas vezes de forma inconsciente, pois sabemos que existem muitas pessoas sinceras, as quais buscam servir a Deus e precisam conhecer a sua palavra. Nós consideramos, né, o discipulado. Número 4. Onde no Novo Testamento a hereses tem o sentido de heresia como erro doutrinário? 2 Pedro capítulo 2, versículo 1. É nessa passagem que a hereses apresenta o sentido de erro doutrinário, como a heresia, principalmente dita no campo teológico que nós conhecemos hoje. Número 5. Qual é a pergunta para a nossa reflexão? Essa pergunta retórica. Estamos a fazer pela verdade o que esses agentes da heresia fazem pela mentira? Então, irmãos, assim nós terminamos uma aula longa, 1h17, mas nós trouxemos bastante conteúdo. Caso o irmão tenha ficado até o final, deixa um comentário aí, amém? E dá uma olhadinha na descrição do vídeo que eu vou deixar os links do módulo 1, que estamos abordando exatamente esse conteúdo aqui. Lá as aulas têm sido menores, têm sido aulas de 11 minutos, de 17 minutos. Assiste pelo menos a primeira aula e veja se você gosta. E compartilhe com irmãos e amigos. Desejo que Deus te abençoe ricamente, em nome do Senhor Jesus Cristo.